Olá! No presente seminário será abordada a angioplastia coronariana. De início, menciona-se que a angioplastia coronariana é um tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias coronárias por meio de catéter, a fim de aumentar o fluxo de sangue para o coração, assim como na imagem. Sobre sua história, menciona-se que a primeira angioplastia coronariana foi realizada em 1977 pelo cardiologista alemão Andreas Grünitz, criador do balão de PVC. Já no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a primeira angioplastia coronariana foi realizada em Curitiba pelo argentino Constantino Constantini em 1979, tendo seu uso ampliado após isso. Ainda, segundo a Estatística Cardiovascular do Brasil, realizada em 2020, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade desde a década de 60. Assim, a angioplastia de coronária passou a representar 66% dos procedimentos, de acordo com o DataSUS, ao analisar o período entre 2008 e 2018. Agora vamos falar de anatomia. As artérias coronárias direita e esquerda vão emergir da aorta ascendente e formar um círculo anastomótico pelo sulco coronário. A dominância se refere a qual delas vai emitir o ramo interventricular posterior, e em 60% dos casos essa é a direita. O nervo vago emite a inervação parasimpática e os segmentos medulares de T1 a T4 ou até T5 a inervação simpática. A artéria coronária direita emerge do seio aórtico anterior ao direito, passa entre a aurícula direita e o tronco pulmonar, entrando no sulco coronário. Então ela se posterioriza e alcança a cruz de Reis, ou a cruz do coração, que é o encontro dos sulcos coronário, interatrial e interventricular. Dos seus ramos podemos destacar o ramo parocônio arterial, ramos atriais, dos quais o mais importante é o ramo do nó sinoatrial, ramos atrioventriculares, dos quais o mais importante é o ramo marginal direito, e ramos interventriculares, dos quais o mais importante é o ramo interventricular posterior. Vamos utilizar esse Atlas 3D para melhor visualização. Essa é a coronária direita, e esse é o ramo do cônio arterial, que se anastomosa com um ramo semelhante vindo da coronária esquerda. Esse é o ramo do nó sinoatrial, que é o principal ramo atrial. Mais inferiormente temos o ramo marginal direito, e posteriormente o ramo interventricular posterior. A coronária esquerda é maior em calibre e emerge do seio aórtico posterior esquerdo, passando entre o tronco pulmonar e a aurícula esquerda e entrando no sulco coronário. Dos seus ramos podemos citar o ramo interventricular anterior, o qual também emite ramos interventriculares anteriores, dos quais o mais importante é o ramo lateral do ramo interventricular anterior. Também vai emitir ramos septais e o ramo parocônio arterial. Além disso, pode emitir o ramo do nó sinoatrial, mas esse ramo é inconstante. Também precisamos falar do ramo circunflexo. Ele emite o ramo marginal esquerdo, um ramo perpendicular que se estende até o ápice do coração. Além desse, também vai emitir ramos atriais e ventriculares. Quando a dominância é esquerda, ele vai emitir um ramo interventricular posterior e um ramo para o nó atrioventricular. Voltando ao Atlas, vemos aqui selecionada a coronária esquerda, que emite o ramo interventricular anterior, e o ramo circunflexo, que segue sobreposto pela aurícula esquerda. Quando a dominância é esquerda, ele se continua até a cruz de Reis e emite o ramo interventricular posterior, o que não é o caso desse coração. A irrigação é bem variável, mas nessa tabela vamos mostrar a forma mais frequente. Nela, a coronária direita irriga todo o lado direito do coração, exceto por uma estreita faixa do ventrículo direito, e parte do lado esquerdo do coração, mas em sua maioria ele é irrigado pela coronária esquerda. O septo interventricular vai ser irrigado posteriormente pela direita e seus 2/3 ventrais pela esquerda. As anastomoses ocorrem normalmente em vasos subepicárdicos e são intra- ou intercoronárias. Elas são mais eficazes em condições patológicas lentamente progressivas, onde a obstrução não é súbita. Os locais frequentes para uma anastomose extramural são no ápice, face anterior do ventrículo direito, cruz do coração, sulcus interatrial e interventricular, e entre o nó sinoatrial e outros vasos atriais. Indicações clínicas. A angioplastia coronariana é aplicável à maioria das formas de doenças da artéria coronária, como doença multiarterial, oclusões totais, doença de enxerto de veia safena, angina instável e infarto agudo do miocárdio. Ela é indicada quando o cateterismo cardíaco detecta a presença de obstruções nas artérias coronárias, que, devido à gravidade ou localização, não podem ser tratadas com medicamentos. Para a decisão sobre a realização da angioplastia, a revisão da angiografia coronariana por um profissional é essencial, objetivando a adequação técnica da lesão para o procedimento. A angiografia serve para definir o local, a gravidade e a morfologia das lesões ateroscleróticas. A lesão coronariana, para se realizar o procedimento, precisa obstruir o lúmen da artéria coronária em pelo menos 60%,
e a quantidade de miocárdio servido pelo vaso não deve ser trivial. Também devem ser observados achados geográficos sutis, como a presença de circulação colateral, que irriga um território miocárdico diferente e que se originam distalmente ao alvo. Para cada paciente, os benefícios da angioplastia coronariana precisam ser comparados ao risco do procedimento. Algumas características que pronunciam maior risco são a idade avançada e as comorbidades. Bom, nessa imagem A, podemos ver uma angiografia mostrando a oclusão total da artéria coronária direita, enquanto em B, uma lesão estenótica revelada através da passagem do fio guia. Em relação à placa aterosclerótica, a sua composição básica consiste em uma cápsula fibrosa, representada pela letra F dessa imagem, composta de colágeno e elastina, e um núcleo necrótico, composto de células espumosas, algumas células do sistema imune, como macrófagos e linfócitos, e resíduos de lipídios. A placa se projeta para o interior do lúmen do vaso sanguíneo, obstruindo sua passagem. Assim como a Thaís falou, quando essa obstrução alcança mais ou menos 60% do diâmetro do vaso, há indicação para angioplastia coronariana. Em relação às manifestações clínicas, o quadro, que é chamado de angina pectoris, é caracterizado por uma dor torácica característica, que está diretamente relacionado com a isquemia do músculo cardíaco. Independentemente do instrumento terapêutico escolhido, seja o uso de balão inflável ou a colocação de stent, o início do procedimento é semelhante. A intervenção coronária percutânea normalmente é feita com anestesia local e sedação leve. O acesso pode ser feito por meio da artéria radial ou da artéria femoral, como veremos no vídeo. O procedimento é realizado nas artérias coronárias que irrigam o miocárdio. O objetivo é desobstruir alguma dessas artérias que sofreu a intensa formação de um trombo ou de uma placa de ateroma, como já foi discutido anteriormente. No início, o acesso é realizado pela inserção de uma agulha oca na artéria escolhida, como nesse caso, a artéria femoral. Por meio dessa agulha é introduzido um fio-guia, que é direcionado de forma ascendente através da artéria femoral. Então, a agulha é removida e o fio-guia permanece no vaso. Logo após é inserido um tubo flexível que alcança a artéria femoral e, enquanto isso, o fio-guia é direcionado ao coração por meio da artéria aorta. Ao atingir o coração, um catéter é introduzido até alcançar e atravessar a base das artérias coronárias. Nesse momento, o fio-guia pode ser removido e é realizado um exame fluoroscópico, em que se insere uma injeção com contraste radiológico que permite visualizar o fluxo sanguíneo e identificar o local da obstrução de forma precisa. Após essa etapa, o instrumento terapêutico escolhido para a desobstrução será utilizado. Na técnica do balão inflável, é introduzido um balão que contém 2 lúmenes, um interno para o fio-guia e um externo com uma mistura salina de contraste radiológico. Ao alcançar o local de obstrução, o balão é inflado, exercendo uma pressão contra as paredes, com o objetivo de distender a artéria e empurrar a placa de ateroma ou trombo para fora do lúmen vasal. Com isso, ocorre um aumento no diâmetro da artéria, liberando a passagem do fluxo sanguíneo. Nessa imagem são apresentados diferentes modelos de balões utilizáveis, nos quais as setas vermelhas indicam balões de retinol helicoidal inflados a diferentes pressões. E as setas amarelas indicam os angiotomos, que funcionam semelhante a lâminas e servem para lacerar a placa ou o trombo. Os stents são os principais dispositivos utilizados na angioplastia coronariana atualmente, sendo que os não farmacológicos convencionais consistem em malhas de fios metálicos ou de aço inoxidável que são inseridos no local da obstrução, junto a um fio-guia e a um balão. Ao insuflar o balão, o stent é distendido, comprimindo a placa contra a parede do vaso, de forma a aumentar o diâmetro do lúmen da artéria e mantê-lo no mesmo tamanho ao longo do tempo. O balão é então desinflado e retirado, e o stent permanece no local onde sofrerá reendotelização. Nos stents farmacológicos, é adicionado um revestimento polimérico fino que contém fármacos que são liberados continuamente e auxiliam na prevenção de trombose tardia, além de facilitar a adaptação do organismo ao stent. Atualmente, cerca de 80 a 90% dos stents utilizados são farmacológicos. Complicações do procedimento. Na maioria das vezes, o procedimento da angioplastia coronariana tem uma taxa de sucesso superior a 95% em pacientes selecionados. A restenose é a complicação mais comum desse procedimento, e alguns fatores de risco incluem diabetes, infarto agudo do miocárdio, lesões longas e vasos de pequeno diâmetro. Quanto às complicações graves, elas são raras e com taxa de mortalidade entre 0,1% a 3%. Porém, quando se trata de pacientes idosos que estejam submetidos ao procedimento de forma emergencial e de urgência, ou que tenham outras comorbidades, essa porcentagem pode aumentar consideravelmente. Todos os tipos de stents são propensos à trombose, mas a porcentagem é bem pequena, cerca de 1 a 3%. E esse fato pode ser amenizado por uma maior atenção à implantação inicial do stent e pelo uso de terapia antiplaquetária dupla.
Bom, aqui na imagem podemos ver uma dissecção da íntima e dilatação do vaso feita por uma angioplastia com balão. E em B, podemos ver a hiperplasia da neoíntima e reestenose, mostrando o reestreitamento do vaso. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.